Se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros, nós podemos amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas, e quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Eu conto com vocês, ok? Eu vou falar do Evangelho um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do Evangelho para vocês. Eu gosto muito de falar de Jesus, né? Porque é muito importante a gente falar do Evangelho, falar de Jesus, porque o Espiritismo não é só mensagem psicografada, né? O Espiritismo não é só isso, você esperar guardar uma psicografia de um ente querido seu. O Espiritismo é muito mais, a filosofia do Espiritismo é muito bonita, é muito profunda, o Espiritismo em si é muito profundo, nos traz uma ótica diferente, né, do Evangelho de Jesus, conhecimento sobre a espiritualidade, enfim. Então, para que a gente se melhore, é necessário que a gente também obtenha conhecimentos doutrinários. Dessa maneira a gente vai criar barreiras contra influências de espíritos, espíritos inferiores, espíritos maus. A gente traz para dentro de nós paz, um pouco mais de felicidade. A gente traz para o nosso lar também, para a nossa família, coisas boas. Nós temos que, através da doutrinação, da evangelização, que a gente consegue, né, ficar mais próximo a Deus, e isso facilita muita coisa. Isso facilita muita coisa, né? Então, Jesus, alguém vai falar, você vai falar do Evangelho, mas é bom falar do Evangelho, de vez em quando é bom, viu? Jesus, por ser um espírito de altíssima evolução espiritual, na classificação, né, na hierarquia, já na categoria de espírito puro, sem a necessidade de encarnar em mais nenhum mundo físico. Mas ele aceitou a missão de Deus, veio para a Terra e fez tudo o que fez. Coisas maravilhosas, né? E nós temos muitas passagens de Jesus, os seus sinais. O que nós temos é muito pouquinho, viu, gente? O que está contido no Evangelho é muito pouquinho. Não só os seus sinais que ele fez, os seus ensinamentos que ele transmitiu, adequado para a época em que ele estava, naquele momento, naquela época, né, que ele estava reencarnado. Porque era o que eles podiam compreender, Então Jesus fez de uma maneira muito carinhosa o que ele podia fazer para aquele povo da época, mas deixou um legado muito profundo. Ele disse, né, que iria vir ainda o Espírito da Verdade, o qual iria transmitir os ensinamentos que ele trouxe, que ele deu início, de uma maneira a qual agora nós já poderíamos compreender. Bom, e é isso que está acontecendo. Nós agora podemos ter uma ótica diferente dos ensinamentos de Jesus, né? Porque tudo permanece. E é muito importante que fiquemos próximos a Jesus, por várias razões. Como eu já disse, para obtermos uma paz espiritual, para obtermos um pouco mais de tranquilidade, para conseguirmos enfrentar os problemas e as situações
difíceis, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de esperança e um pouco mais de conforto. Ficarmos próximos a Jesus significa também fazermos a nossa reforma íntima, mudar os nossos hábitos, nossas atitudes, que nós devemos procurar viver aqui no planeta Terra, curtir com certeza a vida, mas com equilíbrio, com sensatez, né? Com moderações, mas em paralelo devemos nos preocupar com a vida espiritual, né? E sempre acima da vida física, porque nós somos espíritos eternos e a vida aqui na Terra é em torno de 80 anos. Bem, então é muito importante a gente ficar perto de Jesus. Nós vimos aí, a gente vê no Evangelho, a gente vê em filmes, o imenso poder do Senhor Jesus. Por ser um espírito de alta evolução, detém ele poderes que fogem ao nosso conhecimento. Para conversar com Deus, é preciso, antes de tudo, aprender a estar em silêncio. Muitos se queixam que não conseguem ouvir a voz de Deus e, portanto, não há nenhum mistério. Deus nos fala, mas geralmente estamos tão preocupados em falar, falar e falar, que Ele simplesmente nos ouve. Se falamos o tempo todo, nada mais natural que ouvirmos o som da nossa própria voz. Enquanto o nosso eu estiver dominando, só ouviremos a nós mesmos. A maneira mais simples de orar é ficar em silêncio, colocar a alma de joelho e esperar pacientemente que a presença de Deus se manifeste. Ele vem sempre. Ele entra no nosso coração e quebranta as nossas vidas. Quem teve essa experiência um dia nunca se esquecerá. Nosso grande problema é chegar na presença de Deus para ouvir somente o que queremos. Geralmente, quando chegamos a Ele para pedir alguma coisa, já temos a resposta do que queremos. Não pedimos que nos diga o que é melhor para nós,
mas dizemos a Ele o que queremos e pedimos isso. É sempre o nosso eu dominando, como se inversamente fôssemos nós deuses e que Ele estivesse à disposição simplesmente para atender os nossos desejos. Mas Deus nos ama o suficiente para não nos dar tudo o que queremos. Quando nós comportamos como crianças mimadas, Deus nos quer amadurecidos e prontos para a vida. Quem é Deus e quem somos nós? Quem criou quem e quem conhece o coração de quem? Somos altivos e orgulhosos. Se Deus não nos fala, é porque estamos sempre falando no lugar dele. Portanto, se quiser conversar com Deus, aprenda a estar em silêncio primeiro. Aprenda a ser humilde, aprenda a ouvir e aprenda, principalmente, que sua voz nos fala através de pessoas e de fatos, e que nem sempre a solução que ele encontra para os nossos problemas são as mesmas que impomos. Deus também diz não quando é disso que precisamos. Ele conhece o nosso coração muito melhor que nós, pois vê dentro e vê nosso amanhã. Ele conhece os nossos limites e nossas necessidades. A Bíblia nos dá esse conselho: quando quiser falar com Deus, entra no seu quarto e em silêncio ora ao teu Pai. Eis a sabedoria divina. A chave do mistério é que nunca compreendemos, mas ainda é tempo. Encontramos no livro de Provérbios a seguinte frase: as palavras são prata, mas o silêncio vale ouro. A voz do silêncio é a voz de Deus, e falar com Ele é um privilégio maravilhoso, acessível a todos nós. Fale com Ele agora.